houve um acontecimento muito desagradável, rodeando assim os nomes do Chico e do Divaldo e outras pessoas que já estão no mundo espiritual. E houve então um congresso de juventude espírita em Araçatuba. Nessa mesma ocasião teve um congresso da juventude protestante. Eu não sei qual segmento, mas era dos protestantes. Nós estávamos preocupados porque eles estavam distribuindo uns panfletos e nos panfletos diziam muitas coisas desagradáveis. Então o presidente do conselho diretor pediu para que todos nós que éramos de Araçatuba, que a gente recolhesse aqueles panfletos para não deixar. E o conselho diretor juntou um punhado de jovens para fazer uma visita aos protestantes, à juventude protestante. Nós fomos, foi muito agradável, muito bem recebidos, os jovens foram muito gentis e a gente ficou esperando que eles pagassem a visita. E os panfletos estavam aparecendo e a gente estava segurando porque eles falavam em detrimento ao Divaldo Franco, que seria o orador do final do nosso encontro. E a gente conseguiu juntar todos os papéis, pelo menos a gente não via mais nenhum papel daqueles e tal, acreditamos que tinha desaparecido. E comentávamos também que os moços protestantes não tinham pago a visita, não tinham comparecido, a gente estava um pouco triste por causa disso. O Divaldo ia fazer a palestra de encerramento no cinema da cidade, então nós estávamos lá, o cinema estava super lotado, não tinha mais lugar para ninguém e nós estávamos sentados assim na segunda fileira e o palco ficava no alto e o presidente do conselho diretor estava falando quando alguém se levanta na primeira fileira e dá um papelzinho daqueles verde para o Divaldo. E nós vimos, eu e mais duas companheiras que estavam assim, vimos quando o Divaldo pegou e ele começou a ler. E à medida que ele ia lendo, ele foi empalidecendo, porque ele não sabia daquela história ainda. Ele foi ficando pálido. E a gente tentando dar sinal, porque de onde estávamos não chegávamos até lá. Quando o presidente viu, ele bateu a mão e pegou o papel, mas o Divaldo já tinha lido. Então a gente viu que ele estava com a mão em cima da mesa, ele fechou a mão com tanta força que os ossinhos assim ficaram brancos. Nós estávamos muito agoniados, porque a gente percebeu que ele tinha lido e estava chocado com aquilo. Então, nesse momento, começou um barulho na entrada, uma confusão, e todo mundo levantando para ver o que estava acontecendo. Estava entrando um grupo de jovens. Era uma fila, começava com um garoto, assim, de uns 10 anos, ia subindo até um rapaz já formado. E eles estavam fazendo o esforço para entrar. E eles estavam todos de terno preto, camisa branca, uma gravatinha daquelas compridinhas assim, lindos, bem arrumadinhos, todos 10 jovens. E eles foram chegando até chegar perto do palco e se apresentaram, que eram os jovens protestantes que vinham pagar a nossa visita. E eles subiram, se formaram no palco e a gente estava olhando para o Divaldo, né? Porque ele estava assim com as mãos fechadas assim, tal. E os moços começaram a cantar. Primeiro foi um menino com uma voz bem delicada, suave, ele começou dizendo: eu quero falar com Jesus. Aí o outro: eu quero falar com Jesus, até uma voz bem grossa, que era do... Aí voltava novamente, era um cânone, dizendo só: eu quero falar com Jesus, eu quero falar com Jesus. Durante uns 10 minutos, eles cantaram: eu quero falar com Jesus. Aí eles agradeceram a nossa visita e saíram, foram embora. Foi passada a palavra para o Divaldo. Ele levantou e começou dizendo: eu quero falar com Jesus. E foi uma palestra linda, muito linda. E esse movimento muito triste da história do Espiritismo demorou um bocado de tempo. Mas graças a Deus passou. E muita gente nem conhece. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.